Shalom, vou fazer um comentário de Eshaiá, capítulo 7, verso 14. Porque é um texto onde as pessoas se comentam que a palavra alma, que não tem nada a ver com virgem, sim, simplesmente uma jovem. Dentro das escrituras você não vai encontrar nenhum lugar onde a palavra alma aparece para mulher casada. E outra coisa também, você não vai encontrar nenhuma obra rabínica ou algum comentário que fala que a palavra alma se referia a uma mulher jovem casada. Até o século III você não vai encontrar nenhum documentário. Então, tudo quanto há que você observar por aí que joga para esse assunto que a alma não é uma mulher casada, não pertence a nenhum comentário antes do século III. São tudo posterior ao nascimento do Mashiach. Então as pessoas arianas que querem negar a divindade do Mashiach procuram ensinamentos posteriores, porque até antes não havia. Porque o termo alma, até no Ungarite, ele se referia simplesmente à virgem, segundo os arqueólogos. Então, quando a gente vê esse tipo de gente tentando forçar essa profecia como um cumprimento que aconteceu nos dias, é outra mentira. Que nós vemos nos tratados do Sinedrim, no Talmud, que essa profecia não foi cumprida. Então, quer dizer, os judeus são uns idiotas até a chegada do Mashiach. Todos, porque ninguém afirmou que essa profecia foi cumprida antes do Mashiach. Então as pessoas gostam de ficar pegando comentários imbecis por aí e tentando provar o impossível. Porque tanto quando você lê o Tanar Peshita, se refere a uma virgem, a Septuaginta traduziu para paternos, que é virgem, né? Os Targum Alamita, que se refere a uma menina, virgem, né? E, então, vamos lá fazer os textos, né? Para você fazer a leitura. Vamos lá. E vou mostrar para você que essas traduções de hoje, do Tanakh, nesse texto, ela está correta, mas aqui no texto hebraico não bate com os rolos de Corã. Então foi adulterado. Você entendeu? Foi adulterado. Aqui no momento aqui, esse trecho os judeus adulteraram. E vou mostrar, né? Que está transliterado, tá para qualquer acompanhar, né? Lachem ite Adonai hu, lachem ot, chenin, ha'alamah, hara, vei eludet, ben, vaikarat, shmo, Emanu, El. Então aqui, essa palavra aqui, Emanuel, os judeus de hoje, eles separaram essas duas palavras para falar que isso aqui não é um nome, e sim um título. Então, vão começar a desmentir isso pelos rolos de Corã. Embora que o texto está um pouco faltando, mas vocês podem observar que não tem como passar o mouse, então eu vou colocar o dedo. E embora aqui também está escrito de forma um pouco diferente, ó. Vaikra, Shmo, Emanuel. Observa que a palavra Emanuel não está separada. Ela está emendada. Aí, ó. Vaikra, Shmo, Emanuel. Não é separado. Então, se trata do nome. Matitiar, Mateus, faz essa citação, que nós chamamos Mashiach de Yeshua, outros chamam de Yahoshua, que é a forma arcaica antiga, outros chamam de Yeshua, Yoshua, porque a palavra depende da pronúncia região, né? Conforme a região, o Yud é Iá, conforme a região é um I, então, dependendo do moderno é Ié, dependendo, né, da região, né? Geralmente na Peshita o Yud é pronunciado como um I mesmo, né? Mas já no Cuteriano é Yashua, né? Então vamos lá para vocês verem. Então aqui onde as pessoas querem ter mais e falam, não, se trata de um título, não do nome. Então os rolos de Corã desmente essa falsificação do texto
Massoreta. Vou ir fechando aqui, né? O Targum deixa bem claro que também que se trata de uma virgem, né? Eu tenho o Targum traduzido aqui, mas também tem ele ali, né? Mas no próprio Targum aqui se fala de uma virgem, né? Então, aqui, ó. E disse-lhe agora, ó casa de Davi, uma coisa pequena para você, que você é um cômodo, né? Para os profetas que também recusam a palavra de Alahá. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. E eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, que chamará Emanuel. Então, vamos aqui, deixa eu fechar o Targum. Então, vamos embora aqui no... Vou fechar essa Bíblia também. Vamos aqui no Tanar Peshita. Então, eu estou aqui no verso 14. Metul Hinan Neteli Lehune Maria Alahá Atahu Bertulata Betina Ulida Bre, que é filho, né? Netikra Ishime Israel Emanuel. Emanuel. Então aqui a palavra também está emendada na Peshita. Veja aqui que a palavra está emendada. Tá vendo? Metul Hinan Neteli Lehun Maria Alahá Atah Hawa Betulata Betina Ulida Bre, né? Então, uma virgem, Betulata significa virgem, né? Então, está aqui, né? Maria Alahá, né? Com o eterno. Atá significa sinal também. Betulata significa virgem. E Ulidá significa gerar, né? Bre, filho, né? Neticria, Ishime, Emanuel. Então, no aramaico, Emanuel, né? Então, aqui está dizendo que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Então, o Tanar Peshita pega a palavra alma e traduz por virgem, Betulata. Vamos lá, vou fechar mais esse texto, né? Então, eu tenho aqui um livro, Criação do Universo, que também era utilizado pelas comunidades de Qurã. Pode observar que aqui fala que o Criador, com um sorriso amoroso, disse-lhe: parte de mim será este homem. Quer dizer, parte de mim, o meu espírito repousará sobre uma virgem, e nela será gerado um filho santo. Esse menino será divino e humano, em sua humanidade ele será submisso à divindade, que nele habitará. Os remidos verão nele o Pai da eternidade, e o Criador e Redentor, Rei dos Reis. Seu nome será Yoshua. O nome hebraico que é traduzido significa o eterno salvo, né? Então, aqui vem aqui que já é um escrito que muito antigo, né? São considerados mais antigos do que os escritos de Yeshayahu. Isaías não foi o primeiro a profetizar a respeito de virgem. Esses assuntos já existiam antes em outros escritos. Então, vamos fechar mais aqui. Eu tenho aqui o testamento de Adão, né? Vamos lá, para vocês verem. Onde se fala, né? Deline Cade, Dele, de Abba, de Line, de Quemaia, de Cadmaia, Abun Adam, né? Nosso Cadmaia significa primeiro, antes, né? O primeiro, nosso pai Adam, de Ishmet Beri 7, né? De Ishmet Beri 7. Escuta, meu filho 7. De Mishra Atamin Ishmaia, né? Então escuta, meu filho 7. O Messias, ele vem, Atá, né? Significa vir, sinal, né? De Ishmaia, o Melti-Ilede, Bertulata. Então, o Melti-Ilede, Min, Bertulata. Então ele está dizendo aqui, ó, ouve, meu filho 7. Mishra, Messias, ele vem e nascerá, ele vem do céu. Ishmaia significa céu, né? Então, o lid significa gerar, né? Ele vem do céu e será gerado, min, Bertulata, de uma virgem, né? O Eved, né, que significa obra. Então aqui está dizendo que ele realizará milagres, abrirá os olhos dos cegos, né? E andará sobre as águas, né? Então aqui tem um monte de profecia que se cumpriu. Esse aqui se trata do testamento de Adão, certo? Que foi profetizado que o Mashiach desceria do céu
e ele seria gerado de uma virgem, né? De Ishmet Beri Sheti, que no aramaico é Sheti, né? Ishme Beri Sheti de Mishra Atamin Ishmaia, Met Iled Men Bertulata, né? Então, foi dito, né, por primeiro nosso pai Adão ao seu filho Sete: ouve, meu filho Sete, o Messias, ele vem dos céus e ele será gerado de uma virgem, certo? Aqui então, tá esse livro aqui é o Testamento de Adão. Então, quando as pessoas ficam aí perguntando assim, mas qual outro lugar que fala? Mas qual outro lugar? Gente, isso era corrente. Yeshayahu, ele fez um oráculo, como muitos outros que acontecem na Bíblia, tem vezes, que quando você pega alguns textos aí, na própria Torá, eis que Adonai vem com milhares de milhares, aquilo, de onde Moshe tirou aquilo? Ele tirou aquilo do livro de Enoque, né? Então as pessoas ficam, mas isso aí não está na Bíblia. Então, se você for observar, o Cânon Antigo tem 99 livros, né? E, por exemplo, os judeus, por um livro não ter entrado no Cânon, eles não falam que ele não é inspirado. Essa idiotice só existe na cabeça de alguns cristãos. Então, você tem que ter noção das coisas, né? Então, aqui eu tirei esse texto da Biblioteca Aramaica, né, da Igreja Ortodoxa Síria, que tem esses textos lá com eles. Então, aqui eu estou fazendo essa leitura para tirar essas asneiras mentirosas. E, além disso, as pessoas que acusam não tem um único documento da Brit Hadash falando que o Mashiach, ele nasceu o pai dele biológico era Iosif, que é uma mentira. Qualquer texto lá, anticuteriano, polipecesto, siríaco, sinático, antigo, peshita, não afirma essas idiotices, que o Messias, o pai dele biológico, era Iosif. Mas o grego diz testículo, que o Mashiach foi... O grego não serve para interpretar, porque aonde diz ali é zerar, igual, por exemplo, se você pegar a palavra aramaica, diz que o Mashiach, ele viria da Zerá, da casa de Davi, ou seja, da casa. Então, Miriam é da casa de Davi. Existem muitos históricos, livros, inclusive o Cuteriano, fala que Maria e José subiu para o recenseamento, porque os dois eram da casa de Davi. O antigo manuscrito Cuteriano confirma isso. E além de outros documentos que falam sobre isso, o Evangelho de Pronto Tiago também confirma que Maria era da casa de Davi, né? E o povo ruma tanta asneira, falando que ela era prima de Isabel. Quando você vai ver no Tanar, a tribo de Davi se misturou com a tribo do sacerdote, né? Porque uma mulher sendo pobre, ela podia casar com outra tribo. Então, eles eram pobres, se a gente se vê pelo que Maria ofereceu no dia da circuncisão do Mashiach, né? Que era pobre, que ele oferecia aqueles tipos de sacrifício. Então, as pessoas arrumam tanta mentirada e asneira, não conhecem as escrituras e os ensinamentos antigos, fica pegando ensinamentos posteriores à vinda do Mashiach. Então, só idiotice e só um bando de pessoas sem noção para seguir esse tipo de ideia, porque quando você vai ler aramaico, quando você vai ver o termo que é utilizado para Paulo, quando fala sobre o Mashiach segundo a carne, utiliza a palavra útero, barriga, e não testículo. Então, gente, qualquer tradução que, se você for observar ela perde totalmente o significado. Palavra simples, quando traduz ela, perde o significado, que quando você vai ver com uma palavra simples, mas ela leva para outro pensamento na cultura semita. Então, o grego não é a essência, porque os manuscritos gregos, eles estão cheios de polissemia e traduz muitas vezes de forma absurda, que vira piada, né? Tem muitas traduções do grego que é piada, quando você vai ver e comparar com a realidade, né? Então, Shalom, Leritraot.